Então, boa tarde aos nossos amigos, nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, através aqui da página da Rádio Esteio News. Eu vou compartilhar agora aqui na página também do Grande Axé. Aqui. Agora sim publicado. Então, novamente, boa tarde. Boa tarde, Pai Jones. Hoje, nosso convidado. Hoje, numa posição estranha. Né? Uma versão de entrevistado ao invés de entrevistador, mas né, é preciso também. A questão religiosa e do trabalho do Pai Jones hoje sendo colocada em pauta aqui com os nossos amigos. Tudo em paz, Pai Jones, muito obrigado pela oportunidade de estar lhe entrevistando hoje. Eu que agradeço, né? Queria primeiramente pedir a bênção dos mais velhos, a bênção para os mais novos, né? Agradecer ao Cássio, que está aqui comigo, ao Pai Beto, né? Sim. E vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Vamos lá. Não faço pergunta muito difícil, tá? Tá certo, não trouxe o Buzi aí, Pai. Na dúvida, a gente consulta o Buzi. Dá uma boa tarde também ao nosso chefe aí, o Alberto Flores, né, nosso diretor do Grande Axé, que hoje infelizmente não pôde estar conosco, né, ele que tinha inicialmente já colocado em pauta essa conversa com o Pai Jones, mas vamos lá, né, vamos representar todo o pessoal do jornal e saber um pouco mais da trajetória, como é que funciona a Rádio Esteio News. Eu acho interessante que o pessoal do Grande Axé, da nossa página, conheça um pouco como é o seu trabalho, como é que as coisas funcionam aqui. Vamos lá. Na realidade, Cássio, a gente é em 2017, em agosto de 2017, eu tive uma depressão muito grande e tal, estava naquela coisa de não querer sair de casa, aquelas coisas que as pessoas, quando tem depressão, né, aquele quadro típico ali, Sim. né? Aí eu tenho um amigo que se chama Jauri Machado, né? O pai Jauri da Oxum, que me convidou, que trabalhava no Jornal Destaque, e me convidou para fazer um programa na Rádio Destaque. Sim. Jornal e Rádio Destaque. E aí, mesmo sem saber e tal, eu disse, vamos lá. Mas eu não queria fazer um programa que fosse só entrevistar as pessoas. Eu queria fazer um programa que desse possibilidade de quem trabalhasse para o Axé mostrasse o seu trabalho. Né? Por isso, espaço do Axé. A pessoa, se fizesse bolo, vinha ali e mostrava o seu bolo. Quem faz axó, mostra o seu axó. Queria, de um jeito ou de outro, dar uma visibilidade para o nosso povo, que para muitos acaba sendo ou a renda ou até preenchendo a renda, né? Fazer alguma coisa, né? Fazer colar de contas, né? Fazer as guias, fazer AG, fazer tambor. E aí começou. Como eu digo, eu não sou apresentador, não tenho a mínima ideia, né? Eu vou dando a cara a tapa e vamos fazendo. E aí o jornal, a rádio no jornal fechou, e eu, o Anderson e o William... Ia perguntar agora como é que era a distribuição dos diretores, que são 3 aqui. Isso, eu, o Anderson e o William. E aí a gente veio para cá, veio primeiro aqui para a loja Aldebaran, né, para a loja maçônica, em cima da loja maçônica, cederam um espaço para nós e nós começamos a fazer ali a rádio. E aí depois, então, a gente resolveu fazer aqui em casa mesmo, né? Dividiu a minha sala aqui e virou a rádio Esteio News, né? Que está aí já aqui, eu acho, há 3 meses por aí, né? É difícil, porque cada um sabia um pouquinho. O Anderson é formado em jornalismo e o WD, o William, entende um pouco dessa coisa do equipamento, né? Porque ele é rapper, suporte, né? Então mais. Ele sabe mexer com mesa de som e tal. Mas é bem... A gente está aprendendo junto. Claro, né? Eu também já estava tomando um baile aqui só no compartilhar na rede social. A gente está aprendendo junto. Mas é ótimo, assim, ter um espaço, saber de toda essa trajetória que iniciou com a causa religiosa. Hoje, o programa, até para os seguidores da página do Grande Axé, no Facebook vocês encontram como Rádio Esteio News. É só colocar ali, curtir a página aqui da rádio e acompanhar esse programa que vai acontecer toda terça e todos os outros que acontecem durante a semana. Se você puder nos explicar também, pai. Tem bastante coisa.
A gente não quer ser uma rádio do axé, né? Não quer ser uma mídia só do axé, né? Então, a gente diz que é da diversidade, né? Então, a gente tem programas que falam do LGBT, né? A gente tem programa que fala de música brasileira, que hoje, por exemplo, hoje às 19 horas tem versão brasileira, o Kleber, né? Que apresenta. Às 18 horas, quando a gente sair daqui, deve estar entrando no ar o WD com o Nós por Nós, que é rap, né? Sim. Hip hop. Tem o Anderson, que fala sobre todas as notícias que acontecem na cidade, né? E no mundo também, mas a nossa coisa é meio que uma coisa carinhosa com a cidade, assim, da gente trazer o que acontece dentro da cidade de Esteio, né? Aí tem a Fala Conselheira com a Janaína, que é uma conselheira, né, e que fala sobre os problemas da meninada e o que acontece muito nos conselhos tutelares. Tem a Dulce Gaia, que fala cozinha com a vovó, que não tem nada de cozinha, é só uma senhora que senta na cozinha para conversar com pessoas, né? Tem a Suelen, que faz conversa com batom, né, que fala de maquiagem e tudo mais, mas também fala de vivência. Tem o Matheus Felipe, que ontem estava na RBS lá fazendo um programa também, que é, como é que é o nome do presidente? Inspiração, que também fala dessa coisa de pessoas, de sentimentos, né? Tem uma diversidade. Eu devo ter esquecido de alguém, desculpa. Essa coisa de nominar a gente acaba esquecendo, né? É complicado. Mas é muito interessante se ter um espaço, principalmente de uma questão local, né? O Grande Axé vem aqui com a proposta de ser Vale dos Sinos, né? Mas abrangendo principalmente a cidade aqui de Esteio, que é uma referência aqui, principalmente pela questão, me esqueci agora do nome do parque. Assis Brasil? Exposição Expo Inter, mas é Assis Brasil. Exato. Né, que é uma cidade que é referência, que tem diversas atividades e tudo mais. Eu já participei do movimento escoteiro, já vim algumas vezes à cidade pelo movimento escoteiro, né, então é bem interessante. Tenho colegas de trabalho, de profissão, que são aqui de Esteio, que mais adiante vou convidar também para vir conversar conosco. Né, mas voltando então a nós aqui. Pai Jones, depois a gente volta a falar um pouco sobre a rádio, um pouco melhor, mas hoje o senhor é o entrevistado, então a gente quer saber, né? Saco! Já sabemos um início ali. Com relação à sua trajetória religiosa, porque o senhor, além de ser um dos diretores aqui da rádio, também tem a sua casa, o Reino de Oxalá, isso. Ilê Africana, Axé de Oxalá. Isso, e trabalha aqui na rádio. Como é que iniciou a sua trajetória religiosa? Assim? Eu sou de Cabinda, né? Já passei pelo Jexá. Comecei no Pai Cláudio da Iemanjá, Pai Cláudio da Rainha, bem conhecido aqui em Esteio. Comecei lá fazendo um mioró de ervas da nação e depois, isso em 1998. Sim. E aí depois, esse mesmo ano, em novembro de 98, isso foi lá no começo de 98, em novembro de 98, a rainha cortou os 3 primeiros galos num assentamento ali pro Exu Rei. Quem apadrinhou a obrigação foi o pai Dejair do rei também, Dejair de Ogum, que é do rei de São Leopoldo. Né? Eu gosto muito disso, de dizer isso assim, porque tá todo mundo vivo, né? E todo mundo pode provar, porque hoje em dia tá difícil, né? É complicado. Eu não quero ser fofoqueiro, não quero ser indiscreto, mas tá difícil, porque as pessoas aparecem do nada pronto e aparecem do nada fazendo coisas absurdas. Infelizmente é isso. É complicado a gente... Eu não achei o meu aqui. O Anderson vai dar uma mão. Eu consegui compartilhar aqui. Tá. Aí, depois do pai Cláudio, passei pelo pai Sandro do Oxalá, aqui em Esteio também, que foi quem sentou meus orixás pela primeira vez, né? 8 orixás. E aí eu comemoro a data do pai Oxalá. Fez 12 anos esse ano, em 26 de abril. Né? O Exu Rei tem 20, porque primeiro foi o assentamento do Exu. E me aprontei em 6 de outubro de 2011 com o pai Carlos da Iemanjá de Canoas, que é também
que é de Cabinda. Eu comecei na Cabinda e terminei na Cabinda. Comecei num Pai de Iemanjá e fui procurar um pai de Iemanjá novamente. Pai Carlos era meu amigo há muitos anos, no tempo que ele era de Candomblé até, né? E aí, um dia encontrei ele lá em Porto Alegre, na festa da Oxum, dia 8 de dezembro, né? Eu encontrei ele, assim, depois de muitos anos, né? E ele disse, eu não sou mais de Candomblé, voltei para Cabinda e tal, e eu estava perdido, e eu estava na roda, dançando e pedindo que alguém me desse uma luz, e a luz veio, por incrível que pareça, né? Eu acho que a fé é isso, né? É essas respostas que são importantes pra gente. Aí passou um tempo, assim, eu fiquei naquela coisa, assim, né? Aí passei um tempo, acho quase um mês, aí um dia resolvi ir lá de tarde, fui, conversei e tal. Aí comecei a frequentar a casa, aí passou-se um ano, aí, tipo, no começo de outubro, assim, ele disse, eu vou deitar esse, tu não quer deitar e te aprontar? Eu disse, pai, eu não tenho condição financeira. E eu não tinha mesmo condição financeira. E daquele dia ali, do final de setembro até dia 6, se eu não me engano, de outubro, apareceu dinheiro da onde as não acontecem. As coisas acontecem. Por isso que eu digo que eu tenho que ter fé, né? Eu tenho fé porque, não que a gente tenha que ter fé só quando se vê, mas eu tive todas as provas sempre. Sempre aquela coisa de ter a resposta do orixá na vida da gente, que é uma coisa importante. Aí me aprontei, aí nesse meio tempo aí, isso aí foi em 2011, o pai só veio em dezembro de 2010 para casa, não, de 2012, mas o Exu veio em dezembro de 2010. Então eu conto com uma casa inaugurada em 22 de dezembro de 2010, e o meu santo veio em 22 de dezembro de 2012, 2 anos depois. 2 anos de diferença. Então a gente dança no mesmo salão do Pai Oxalá, a gente dança para Exu também, a gente é muito conversado com o Pai Oxalá. Pai, ele veio primeiro, ele que ajudou a construir isso aqui, o senhor estava lá com a mãe Iemanjá, né? E então, até hoje a gente consegue fazer isso, assim. Às vezes já me desagrada, sabe? Não sei se eu tô ficando velho, ou se o pai tá ficando ranzinza, ou se ele tá vendo coisas que ele não gosta, né? A gente sabe que a nossa quimbanda tá um pouco desvirtuada, vamos dizer assim, né? Para ser bem delicado, né? Então, não sei. Mas, por enquanto, ainda estou conseguindo tocar. Tenho tentado tocar, assim, mais fora do Salão do Santo, só uma sessãozinha para os da casa, e quando tem uma sessão, uma festa maior, aí tocar no Salão do Pai Oxalá. Mas com muito cuidado, assim, não quero muito, eu que não estou querendo. E o meu não querer deve vir dele, provavelmente. Né? Com certeza. Nessa vivência toda aí com relação aos eventos que o Grande Axé faz cobertura e tudo mais, diversas vezes a gente encontra a divisão do mesmo espaço, né? Acredito que seja uma questão muito íntima de cada casa, de cada orixá. Eu não tenho espaço, né? E a questão de espaço, né? É complicado, mas a gente consegue ajeitar conforme a situação. Não é uma novidade também entre as pessoas, a questão principalmente de estar bem localizado e ter um espaço adequado para cada uma das coisas dentro da casa de religião. É bem complicado, né? É difícil. Mas bem interessante, principalmente essa questão da mudança de axé e permanecer no axé de Iemanjá. Eu fiz questão, uma questão, assim. Aí eu comecei em Iemanjá, né, no Pai Cláudio, e em Cabinda, e vou terminar em Iemanjá, e estou até hoje no axé do Pai Carlinhos da Iemanjá, né, que era filho do Henrique, que era neto da Henrique. Não é Madalena, eu sempre confundo. Eu também sou péssimo para nomes. Henrique, Madalena e... não adianta, agora eu fiquei nervoso e vou confundir. No decorrer vai vir na cabeça, a gente fala de novo. A gente volta. A gente fala. Né? E como é conciliar a questão da casa de religião Difícil. Com as atividades aqui? Difícil, eu tenho a minha casa, eu tenho a casa da minha mãe, que é do lado, o apartamento ao lado aqui, e ela é uma senhora de 84 anos, então ela inspira cuidados, né? Faz tudo sozinha e tal, tem saúde e tal,
mas não tem como não ter uma preocupação, né? Tem a terreira e tem a rádio. E eu ainda, como eu digo, tenho meus cachorros, que também são meus filhos, né? E tenho os filhos de religião. E um pai de santo nunca deveria ser responsável pela parte espiritual das pessoas, né? Sim. Mas nunca é isso, né? A gente é pai, psicólogo, a gente é mãe, a gente auxilia nos problemas familiares, a gente auxilia... Pediatra, médico, tudo, veterinário. Né? Qualquer dúvida... e eu acho que todo pai gosta disso, né? Isso traz o filho para perto, o abraço. Tenho poucos, acho que tem uns 14 ou 15, mas... já é suficiente. São muito ciumentos, é complicado isso. Sim. Também, né? Mas... É muito difícil acompanhar o dia a dia, principalmente, daí já entrando na questão mais religiosa, o povo de Mel, ele é mais próximo, ele dá o sentido da família nesse aspecto de trazer para si e encarar como os seus próprios problemas aqueles que são dos filhos, né? Então, então fazem quantos anos da Casa Aberta mesmo? Em dezembro, agora vamos fazer 9 anos. 9 anos. 22 de dezembro. Isso iniciado do Exu, tá certo? Isso. É por isso que eu fui para comunicação, porque eu sou péssimo com matemática. Não, eu sou bom em matemática e faço questão de guardar esses números. Assim, sim. Né? Eu acho que é importante. Eu guardo muito números, né, de datas específicas de determinadas coisas. Como, por exemplo, assim, eu me lembro que eu comecei a trabalhar com o Beto 14 de abril. Então, é uma data que eu sei que é importante. A partir de então, daí a gente vem já desde 2013, né, trabalhando juntos. Trabalhei uma época muito dentro do jornal, dentro do Grande Axé. Depois só de forma como freelancer e tudo mais. Mas também não vem muito ao caso, mas só que algumas datas assim que eu lembro. Como é que se torna essa dinâmica de ser pai de santo, de ter família, de ter vida social, os filhos, lidar com tudo isso? E eu acho que isso é uma coisa de todo pai de santo, de todo religioso de matriz africana. A gente quase não tem vida social, né? A nossa vida social é o batuque no final de semana, é a gira de Exu, é a Umbanda. Eu tento ter, e acho também que os meus filhos têm que ter vida social, né? É lógico que aquele que quer aprender, aquele que vai querer daqui a pouco virar um sacerdote ali na frente, esse vai estar mais próximo de ti, qualquer coisa que tu fizer ele vai querer estar, porque ele existe o interesse em aprender, né? Então esse vai estar sempre contigo. Mas eu tento ter tudo, assim. Eu não sou muito de sair, então... Eu ficar em casa olhando TV no fim de semana, para mim, é um luxo muito grande, que eu me dou esse luxo, né? Às vezes, a gente sabe que é um dizer, assim, dentro da matriz africana, só é visitado quem visita, né? Então, a gente tem que ir, e eu sou muito preguiçoso para ir, muito preguiçoso. Chega o inverno, assim, sabe? Ai, tem isso, tem aquilo, pai... Aí eu digo, tá, então vocês vão e representam o pai. Tem 2 ou 3 que são prontos, né? Então, vocês vão e representam o pai. No começo iam, agora eles não vão mais. Eles dizem, todo mundo pergunta pelo senhor, pai. Aí a gente fica meio assim, que parece que a gente está indo escondido do pai de santo, sim, ou as pessoas já ficam catando para ver se a gente saiu do axé. Então, eles já não querem ir sem o pai de santo. Mas, né? Aí tem 3 ou 4 filhos que têm casa aberta, então aí a gente acaba indo nesses. Eu tenho o meu Dindo, que é o pai Paulo aqui de Seio, que é o Dindo da Quimbanda, né? Que é a pessoa que me deu tudo aí na Quimbanda, que finalizou todas as obrigações do rei. Então, com ele e na Quimbanda, eu tento nunca faltar. Pai Paulo de Xangô? Isso, pai Paulo de Xangô, pai da Paulo da Mulambo, né? E tem uma afilhada que tem casa aberta aqui na Vila Pedreira, que é a Manhana da Oiá, que também com ela eu tento não falhar, porque eu sou o padrinho da casa, então eu tento não falhar. Mas eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso. No inverno eu sou mais preguiçoso. Já não dá mais vontade de respirar, ainda bem que é automático. Não sou antigamente não, antigamente eu passei por uma fase assim,
de ir em festa, quinta, sexta, sábado, segunda, quinta, sexta, sábado, segunda, segunda, quinta. Então, isso vai cansando, né? O corpo vai cansando. O que tu vê vai cansando, né? Não vou nem cogitar as diferenças, que a gente sabe que existem diferenças em fundamentos, a gente sabe que existem diferentes jeitos de fazer a quimbanda, diferentes jeitos de fazer a neonação. Não entro nesse mérito, não julgo, e se tu me convidar, eu vou lá na tua casa e vou fazer e vou observar o que tu faz do teu jeito. Não tem que dar palpite, não tem que sair de lá dizendo nada, né? A não ser que tu me pergunte. Daí eu vou dizer, não, faço diferente. É diferente. Mas não que o meu seja melhor ou que o teu seja errado, nada disso. O que me cansa e o que tem me cansado é a falsidade do ser humano. Porque as pessoas vão nos lugares, saem falando, falam para ti e depois estão lá comungando junto. Sentadinhos, abraçados, tirando foto. E eu digo, pô, cara, se eu falar de ti, pode ter certeza que eu não vou mais ser teu amigo. Claro. Eu também não sou perfeito, eu falo, né? Não tem como. Eu tenho meus desafetos. Dentro da matriz africana, a gente acaba criando, né? Até por filhos. Uma série de não amigos. Já aprendi, né, que a gente não deve brigar por filho, né? Já tomei as dores de filho e hoje sei que não vale a pena, né? Porque quem chegar aqui na minha casa falando de A ou de B vai sair da minha casa falando de mim também. Sim. Então isso é uma coisa que a gente aprende, né? Eu só tenho 12 anos de casa aberta, então eu sou real. Posso ser velho, mas não sou antigo, né? Sou novinho na religião ainda, né? Então... o que também não faz... não é questão de julgar caráter, a questão de tempo de religião ou não. Eu interpreto muito nesse aspecto. Tem novos fazendo muita coisa boa e tem velhos que cansaram, eu acho, estão fazendo muita bobagem, acabam, né? Não se atendo a pontos que provavelmente... tenham passado. É bem simples. Eles dizem assim: se eu não fizer, o fulano vai fazer e vai pegar o dinheiro. E como a matriz africana hoje em dia também é um comércio, né? Porque aprontar um filho hoje virou, antigamente era por merecimento, né? Que nem meus 8 primeiros santos eu ganhei porque o meu pai de santo precisava que eu cozinhasse na cozinha e ele achava que eu não poderia carregar todas aquelas cargas e eu não poderia estar fazendo tudo que eu fazia na cozinha sem ter pelo menos 8 santos ali. Sem ter o respaldo espiritual. E foi aí que ele encaminhou e fez os 8 santos. E eu paguei muito bem ele trabalhando, feito um condenado na cozinha, né? Porque eu gostava, porque ele gostava do que eu fazia, eu gostava de fazer. E eu gostava de me dedicar. E eu só acho que a gente aprende praticando. Tanto é que eu digo que religião é vivência. Essa coisa de dizer que o fulano faz assim, ou que o Beltrano faz assado, de pegar receitinha, né? Eu digo que feitiço é uma coisa, simpatia é outra, né? Fazer simpatia, botar um copinho de água debaixo da cama, com não sei o quê, com galinha é uma coisa. Agora, tu fazer um feitiço e estar embasado para fazer esse feitiço, porque tu tem que ter um obé, né? O teu ori tem que ter comido, um monte de coisa. Tu tem que ter o santo lá na partilheira respondendo, né? Tu tem que ter a tua rua que te garanta e tudo mais que cada um tem dentro da sua nação. E às vezes eu acho, e eu digo isso muito assim, quem tem tudo isso, né? Que são poucos, por mais que a gente diga que tem muita casa de religião, são poucos que tem tudo como tem que ser. Né? Não que eu seja melhor que ninguém, eu sempre digo isso também, todo mundo pode ter, é só correr atrás, esperar o tempo e a tua vez vai chegar, se é o que tu realmente quer. Né? Mas todo mundo que tem tudo é mais cobrado do que aquele sem vergonha charlatão que faz e acontece e não é cobrado. Como é que pode, né? Eu acho que quem tem orixá, o orixá bota o dedo na moleira mesmo, como a gente diz, né? E cobra, não. Não faz isso, meu filho, porque não é certo. Mas de uma forma ou de outra... Eles vão ser cobrados lá na frente. O meu irmão que sempre diz isso. Nem te preocupa, não suje as tuas mãos, não te preocupa, deixa que a vida se encarrega. Teve em diversas publicações nossas do jornal impresso, a gente tinha um espaço ali do Ajudando a Sorte, que nós pensávamos muito na questão do leigo para se fazer alguma coisa. Eu particularmente acredito que a fé ela movimenta muita coisa.
obviamente que vai ser independente se a fé é no orixá, em Jesus Cristo, exatamente, em Buda, seja quem for. Se tu ter fé em ti mesmo, tu vai lá e resolve a tua vida. Exatamente. Às vezes acreditar em si mesmo já é um passo... É o maior começo que pode ter. É um começo gigantesco. E nós falávamos de diversos aspectos de coisas que as pessoas precisavam, de servicinhos que pode ser feito em casa. Servicinhos que a gente diz é mais a simpatia do que a questão... Eu jogo, às vezes, religioso. Carta aqui pro pessoal e tal, e se a pessoa está desesperada, aquilo ali pode ser só uma motivação. Isso, para a pessoa se mexer, sair daquilo ali, aí a pessoa vai, prepara um banho, toma um banho, no outro dia acorda motivada, sai, arruma um emprego. E aí? Sim. Ele precisava só da motivação. Exatamente. Então, né, pode não ser religião, sei lá, mas tu estava querendo o bem do próximo, tu resolveu de algum jeito, eu acho que isso que conta, isso que importa. Até porque grande parte dessas pessoas, por exemplo, na questão de emprego, talvez está com o caminho trancado e tudo mais, precisa de um religioso, alguém que possa fazer e executar aquilo para aquela pessoa. Senão não vai dar resposta. Tem muita diferença, e daí entra toda a questão de se ter, que o senhor estava falando, de ter todos os orixá-centros, de ter a rua que guarneça e tudo mais. É interessante as pessoas entenderem a diferença entre essas simpatias que a gente fala no nosso meio religioso, que a pessoa pode fazer em casa, né, de acender uma vela com um desenho no coração, com alguns nomes, enfim, alguma coisa nesse nível, e pela necessidade, às vezes, de se ter um axé mais, como é que eu vou dizer, mais elaborado. E toda uma questão espiritual que necessite de um quarto santo, até mesmo numa esfera de estudo. Às vezes a gente diz, né, que geralmente um pacote e uma vela resolve, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa porque o cliente não aceita que tu passe só uma vela e um pacote de milho, né? E os caminhos vão ser abertos. Sim. Mas tu jogou teu Ifá ali, tu jogou teu búzio, tu sabe, né? Tá trancado por isso, pelo aquilo, né? Eu acho que a melhor resposta que pode ter para qualquer pai de santo, posso estar enganado, é tu passar, a pessoa chegar aqui e dizer assim, pai, eu tô há 2 anos desempregado. Tu passar um pacote nessa pessoa e no outro dia a pessoa te ligar, pai, eu tenho 3 entrevistas de emprego para as 2 horas, isso 8 horas da manhã. E depois, às 3 horas, ele te ligar e dizer de novo, pai, na primeira entrevista eu tô aqui, eu já tô trabalhando. Quer dizer, eu acho que isso não é nada para mim, né? Mas é a minha mão, é o meu trabalho, é tudo aquilo que eu faço pelo santo, que eu cultuo aquele santo, é a resposta que o santo dá na vida da pessoa. Eu acho que isso é a melhor coisa. Não importa se tu faz bolo decorado, docinho decorado, se tu troca 3 roupas por batuque. Eu já fiz isso, quando eu me aprontei, era uma no primeiro batuque foi uma, no segundo batuque foi outra, na mesa foi outro, no passeio foi outro. Hoje eu quero usar camiseta e calça branca só. Mas isso é uma coisa que a gente aprende. Mas quem pode, quem quer, não adianta. Quem é jovem, né? Não importa se a casa tem luxo, se a casa... Eu já vi santo responder no chão batido e dizer muita coisa que santo no luxo não diz, e vice-versa também. Então isso eu acho que nada importa. Eu costumo dizer que cada um dê o melhor que tem para o seu santo, para sua casa, para os seus filhos, e é isso que importa. Às vezes nem é uma questão de ostentação financeira. Eu sempre eu interpreto. É o querer agradar. Forma. É o querer agradar. Não gosto de ir na padaria sentar com o cabelo arrumado, tá com uma roupa adequada, uma roupa bonita e tudo mais, e daí porque é uma questão religiosa, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser humilde, e na maioria das vezes nem isso vai demonstrar toda essa humildade e tudo que as pessoas têm, e não é através da roupa que vai, da forma de apresentar a sua própria festa religiosa, em tudo, enfim, diversos aspectos que as pessoas confundem entre humildade, fundamento, necessidade. Então, uma coisa vai somando a outra. Tem aqui algumas... Eu tava olhando aqui. Os dois com o telefone aberto, a gente não tá no WhatsApp, a gente tá acompanhando aqui, porque o nosso computador fica longe. Nosso apoio aqui, o Anderson deu uma fugida. Foi dar uma passeada, em vez de ele estar ali lendo. Aí ele passa aqui por nós e ainda abana.
Temos aqui o boa tarde da Maria Ercília Barbosa. Boa tarde, tudo bem? Rosane Pacheco Marques. Boa tarde, Rosane de Timboá, de Gravataí. Bem-vinda, esteja aí conosco sempre, toda terça e nos demais programas aqui da rádio. Cláudia Ferrari, boa tarde, irmãos de fé. Edith Cunha, boa tarde, adorando o programa. Matheus Mate, Rafael Rodrigues da Silva, Peterson Dias, boa tarde, gente, nossos amigos. Inajara também está online conosco. Vai aparecendo alguns familiares religiosos de cada parte. Manda um beijinho, coraçãozinho, né, que a gente gosta. Giovanni, meu amigo, também está online. Tia Rosa, tudo verdade. Uma delas comenta aqui, comenta lá e continua comentando. Acredito que seja referente continuar comentando. A parte do... Que as pessoas, quem chega falando na tua casa vai sair falando. Sim. E é da índole da pessoa. Não tem nada a ver com orixá, não tem nada a ver com axé, não tem nada a ver. Isso é outra coisa de, a gente às vezes diz, filha de Ansã é barraqueira, filha de Oxum é fofoqueira. Até tem os arquétipos, né, sim, de cada orixá, mas a grande maioria é o caráter da pessoa, né? Se tu foi bem criado, se tu foi criado, se tu sabe o que é certo e o que é errado, é simples, o que tu não quer para ti não faz para o outro, não precisa mais do que isso, né? Bem curto e grosso, né? Tirando aquela parte do... mas qual é o teu orixá? Eu sou do Oxalá. Né? É bocudo, é do Bocum. Mais ou menos isso. É ranzinza, se é do Oxalá velho, né? Se é dormir lá, também é ranzinza. Aí já acorda dormindo. E assim por diante, né? E assim segue quando na realidade vem muito dessa questão de caráter. Óbvio que são características que são marcantes e tudo mais, mas que não fazem o caráter das pessoas. Eu acredito muito nisso. A Michele Colofé, se me permite aqui. Claro. A Michele Colofé tá dando boa tarde. Giovana Martins Flores botou certinho. Peterson tá batendo palminhas. Rafael Rodrigues botou certinho. Matheus, eu acho que já tinha lido, né? Sim. Edith Cunha, boa tarde, adorando o programa. Todas as terças-feiras, às 17, é isso? Exato. Cláudia Ferrari, boa tarde, irmãos. A Bárbara Catrina e a Regiane Campos estão assistindo. E a Madalena Mendes também está assistindo. Gente, pode mandar pergunta, compartilhem aí, curtam a página, é importante para a gente. Aí vai aumentando, inclusive, a nossa interação com vocês. Isso aí. Tá chovendo? O Anderson está informando Temos, inclusive, previsão do tempo. Previsão do tempo. Está chovendo, saiam com guarda-chuva e levem um agasalho, porque está esfriando. Está esfriando, está ficando frio. Porque o nosso inverno hoje está... um calorão intenso. Né? Nós estamos em junho já, né? E quantos graus? Eu acho que 20 e poucos graus todos esses últimos dias. Fez 28, 29, né? Sim. Nosso chefe aqui dando boa tarde também, Alberto. Olha aí, boas tardes também. Então, nós acompanhamos muito a questão religiosa através das mídias e tudo mais. Até eu tinha convidado uma amiga minha que é aqui de Esteio, para ela poder se juntar a nós hoje, porque ela trabalha com isso, com mídias sociais, com comunicação e tudo mais. Que é interessante as pessoas terem um entendimento da parte boa. Deu aquele problema com o Cassum, né, que foi filmado aí. Sim. Há algum tempo atrás. Eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que foi maldade mesmo, porque mesmo quem não é de religião sabe que depois que da balança, depois do Cassum, depois da balança, depois que um santo se manifestou, a gente não tira fotografia e a gente não filma. Todo mundo sabe disso. Foi alguém que não sabia. Eu acho difícil, porque todos os filhos de uma casa, quando veem alguém com fotografia, diz, agora não pode mais, meu irmão, qualquer coisa desse tipo, né? Mas eu vejo a mídia, né? Eu te derrubi e já saí falando, né? Mas era nesse ponto que eu ia chegar. Eu vejo a mídia muito importante, porque mostra, né, tem a parte da roupa bonita, tem a parte da comida, porque o animal foi sacralizado, sacrificado, sacralizado. Sim. Né? Mas a gente vai comer esse animal, né? Ele vai servir de alimento para quem está no batuque ou para quem está na gira. Né? Tudo que foi usado ali, de um jeito ou de outro, vai ser consumido, né? E é importante a mídia mostrar que a mesa farta, né? Muita fruta,
muita ave ali, galinha farofada, amalá, pirão, né? Doces, bolos, né? Hoje em dia a gente tem, e eu acho que é uma evolução e a gente não pode ver isso errado, a gente tem os bolos, né? Por exemplo, cada dia são bolos mais lindos, lindos, né? Obras de arte. Antigamente isso tudo era feito na terreira, né? Tinha uma obrigação ali, era um mês que as pessoas ficavam dentro daquela casa, comendo tudo que, né, a galinha que foi sacralizada era a galinha que ia comer de noite. Era galinha com molho, era galinha com massa, era galinha milanesa, era galinha frita, era galinha assada, era farofa de galinha, né? Já comia até nuggets feitos de galinha. Croquete de carne de cabrito, sim, tudo isso, né? Mas o porquê não, né, meu irmão? Por que não botar o tal bolo bonito, botar o docinho decorado? Eu acho bonito. E a mídia tem essa coisa de mostrar tudo isso bonito, né? E tirar aquela coisa que a gente mata a criancinha, que a gente faz guampinho. Negativa, que nem é da religião de matriz africana, muitas vezes é de magia negra, ou de outras coisas, ou de gente deturbada, gente louca, que também, né? Que muitas vezes não tem culpa e acabam levando culpa por alguma coisa que quem não é adepto, quem não gosta, quer impor aquilo. Impor. Quantas vezes a gente vê um despacho fotografado por um crente na encruzilhada e aquele despacho não tem coerência nenhuma? Nenhum religioso de matriz africana faria aquele despacho. Não é assim que se faz. Então, é ridículo. É muito fácil a gente identificar quando foi um dos nossos ou quando não foi um dos nossos. Sim, temos um problema ali. Caiu, Anderson. O meu aqui ainda está passando. Não está conectado. Está conectado? Não caiu, então? Não, então, vamos embora. Eu acho que tem que dar... Não precisa dar Enter? Não? Não precisa ela cai. Ela está posta contigo. Então, vamos continuar. No nosso computador caiu, mas os nossos celulares ainda continuam. Deve ser. Vamos ver aqui. Tu tá no ar ainda? Eu tá no ar ainda. Então vamos embora. Tá ótimo. Então tocamos aí. A comunicação, hoje em dia, ela traz diversos aspectos positivos, né? E se torna negativo quando não se sabe usar. Mas isso é tudo, né, meu irmão? Isso em Como a gente diz, quem vem pedir a maldade no terreiro pro Exu é o ser humano. Sim. O Exu trabalha para a saúde. Mas as pessoas vêm para tirar o emprego do fulano, para tirar o marido da ciclana, para fazer mal para Beltrana. É isso que as pessoas vêm fazer. Mas o Exu trabalha para abrir caminhos, para conseguir um emprego. Exu trabalha para a saúde. Exu trabalha para tudo. É o primeiro a trabalhar. Por isso que é Exu que vem primeiro, né? Claro. Então, que eu interrompi de novo, né? As pessoas é que fazem o mau uso da coisa, né? Seja da mídia, seja do Exu. Só voltando à questão da mídia, que vem de encontro também aquela parte que nós conversamos mais no início, de é bom relatar as pessoas que estavam vivas, que era a forma correta e que se dava valor aos aprontes, à obrigação realizada e tudo mais. Hoje a mídia, ela traz muito isso. A foto, ela registra a tua entrega de axés, entrega a obrigação que vem... Já arrumei briga dizendo, mostra a foto, tu te aprontou. Aí eu ainda esses dias fiz uma publicação, eu botei, olha, a câmera fotográfica foi criada em 1800, botei ali na França, eu acho, né? Botei todo um, né? Para dizer, né? Contexto histórico. Tu tem que ter uma foto, né? Hoje em dia se faz, como é que diz ali, antes do Batu começar, se faz a simulação da entrega do axé, sim, porque a gente não sabe se vai ter uma resposta de santo durante... Então, a mídia chega antes, os padrinhos chegam antes, o pai, todo mundo se apronta, os filhos fazem aquela simulação ali. Aquilo ali é a recordação, aquilo ali é o importante. Que é a foto bonita que vai no quadro depois. Que é um quadro lindo, dá para fazer, né? Tem aí a Cláudia pintando fotografias, sim, né? Lindo. Trabalhos sensacionais. Sensacionais. Hoje em dia, né? Antigamente o tamboreiro também é uma outra coisa que está valorizada. São 3, 4, 5. Cada um sabe se quer uma equipe tocando seu batuque, se quer um filho da casa. Isso é uma coisa difícil também. Mas a gente tem que se adequar. Isso é uma coisa que a evolução veio para isso e beneficia tanto a revista, o jornal, a fotografia,
o tamboreiro, os bolos decorados, quem costura. Antigamente quem costurava era uma filha da casa, que era costureira e tal, né? Hoje tem grandes lojas, né? Tem grife, né? Tem grife, né? Grife, né? Tem Marco Achós, tem a minha amiga lá de Porto Alegre, de Cachoeirinha ali, como é que é? A Suzy Tecidos, né? E diversos hoje, já tem aqui em Sapucaia o menino que é sobrinho da mãe Vera ali também, o Anderson de Angelu, e tem, desculpa, a gente começa a citar e a gente esquece, né? Esquece uma metade. Eu tô lembrando alguém, mas assim que... Tô deixando a responsabilidade com o senhor, porque eu não vou falar nomes. Não fiquem bravos, eu gosto de todo mundo, chamo todo mundo no programa aqui também, e vamos embora. A nossa intenção do programa aqui do Grande Axé no Vale dos Sinos é conversar com pessoas que sejam da região, né, dar uma valorizada, principalmente do pessoal de Esteio. Acho que é importante manter e se adequar também àquilo que é a ideia inicial aqui da rádio. É interessante o público do Grande Axé, que está acompanhando há pouco tempo, através das nossas redes, o seu trabalho, como as coisas acontecem aqui, também tem entendimento do que é que se executa durante toda a semana aqui, o público que é atendido. Por isso que eu pedi para o senhor falar um pouco do que é quais eram os programas que passavam e tudo mais, para o pessoal entender, interagir, termos uma visibilidade maior de diversos aspectos que são tão importantes. O senhor disse que tem um programa seu aqui. Isso. Ele tem um segundas-feiras às 16 horas. Certo. É segundas, quartas e sextas às 16, mas geralmente eu faço só na segunda. Aí quando dá tempo, porque aí tem a casa de religião, aí tem a vida, né? Se eu tô aqui de bobeira, vamos dizer assim, eu faço um jogo de carta na sexta, ou um jogo de carta, não é um jogo de carta, é 3 cartas, porque eu também, eu fui um que muito criticou de jogar carta ou jogar búzios via internet, né? Sim. Mas a gente vai de novo naquilo que tu tira 3 cartas e tu dá uma esperança, tu dá um alívio, tu dá uma vontade, tu dá uma esperança nas pessoas que estão ali. Então isso... Independente de qualquer coisa, isso já vale a pena. Tem gente que me agradece o tempo. Ai, pai, e a gente que me para na rua e diz, pai, o senhor me disse isso, o senhor acertou. Sabe que bom que eu acertei, né? A gente acerta 1 e erra 10, mas tudo bem. É a intenção, né? A intenção é acertar, que bom. E adiantou? Não, adiantou, já arrumei emprego. Sentei e conversei com o marido, que é aquela coisa mais psicóloga mesmo. Às vezes a gente vive na correria e a gente não para. Se tu parasse para conversar com o pai ou com a mãe, ele te diria a mesma coisa que eu te digo aqui, Se ter uma visão de fora, né, também. Né? Mas eu não sei o que, mas tá com problema com o marido. Mas um casamento de 20 anos é um casamento de 20 anos, caiu na monotonia, não tem como não cair. Sim. É a mesmice, então, né, o que eu digo? Sei lá, eu sento a conversa, ver se vale a pena ficar, construir uma vida, querem ficar, o sexo não é mais tão importante, se o sexo é importante, inventa... Sai, vai no motel, sei lá, eu faço qualquer coisa. É essa coisa que eu tento dizer para a pessoa, e aí as pessoas agradecem. Claro que a forma presencial de um jogo de cartas, de um jogo de búzios, é totalmente diferente, mas eu acredito sim que é possível e tem como e a gente tem horrores de lives hoje em dia, né? Exatamente, que trazem principalmente essa mensagem de esperança, essa expectativa para que as pessoas entendam. E ter espaço para falar sobre isso, a questão de casamento, é bem comum as pessoas procurarem um auxílio religioso. Né? Não sabe como lidar com o filho. Problema de saúde. Eu sempre digo a primeira coisa, vai no médico. Vai no médico. Quem cuida é a medicina. Tem que ir no médico. Lógico que existem problemas espirituais, mas... Não espera, né? Vai primeiro no médico, depois vem aqui conversar comigo. E a religião, ela tá aqui não para fazer milagre, né? E nem para fazer charlatanice, né? Exato. Que nem eu sempre digo que a gente não faz... que a gente faz magia, a gente não faz milagre. Né? E um problema de saúde, na maioria, em grande parte das vezes, 90%. Se fazer um axé, alguma coisa, para que o médico identifique o que está acontecendo. Ao invés de... para dar força para aquela pessoa suportar um tratamento, né? Ter uma dor de barriga é uma coisa, ter um câncer no seio é outra coisa. Sim. Passar por quimioterapia, radioterapia, né? Daí entra todo depender do SUS caótico, né? Que é
né? Uma pessoa que tem condição financeira é uma coisa, que vai no médico particular, numa clínica, quem depende do SUS é outra coisa. Então, se tu não tiver aqui para dar uma esperança, uma palavrinha que seja, e se tu conseguir fazer isso, eu acho que o psicológico hoje em dia já vale muito a pena, muito a pena. Assim Independente da gente ser julgado ou não por estar fazendo live ou não estar fazendo live. Eu acredito que hoje é o principal portal das pessoas identificarem e conhecerem religião, religiosos e aquilo que acontece dentro da casa de religião, né? Não que seja necessário uma exposição, mas de saber quem é o Pai Jones. Ele toca a sessão nas segundas-feiras. Né? É trazer de forma eficiente e eficaz para... O Exu sentado ali, dar uma palavra com uma pessoa. Exato. Tudo passa pelo psicológico. A maioria das pessoas estão cansadas de alguma maneira, ou cansadas espiritualmente, ou cansadas fisicamente, ou cansadas de lutar, ou cansadas de coisa. Se tu conseguir motivar, né, se o Exu for motivador, ou se o santo não, eu acho que não. O santo faz ali o que ele tem que fazer e não gosto de santo que fique falando, dando consulta, acho que não tem nada a ver, né? Mas o Exu é para isso, o caboclo é para isso, né? Acalentar. Passa uma vela, a vela pode ser branca, azul, cor de laranja, seja que for, passa a vela, aquilo vai dar uma esperança naquela pessoa. E se tu conseguir isso, tu conseguiu tudo. Às vezes, na simplicidade, tudo se resolve, né? A gente já falou diversas vezes. Então, deixa eu ver se temos mais alguém aqui assistindo conosco. Igor Silva Borges, Cristiano de Oxalá Urumilaia, Adrian Kupisk, acredito que seja assim. Não sei se aparece... Não apareceu para mim. Mais algumas... Algumas aqui, Rafael Rodrigues da Silva, conectado. Rosa Maria Machado, está tudo certo e funcionando. Tenda de algum xaroqueiro Pai Carlinhos, lá de Nova Petrópolis. Marli Stein, queria fazer uma consulta, hoje não é cartas. E Paula Kern, que está assistindo. Mas voltando, vamos voltar para a mídia, mano, ali, que eu acho importante isso. É importante a divulgação, né? Uma vez um pai de santo me disse assim, tu te apronta, tu vai para tua casa, ergue os teus muros o mais alto possível e faz a tua religião ali dentro. Não consigo. Hoje eu não consigo. Eu acho que se a gente não desmistificar, se a gente não abrir a porta da gente, se a gente não auxiliar o próximo, seja falando, ou seja fazendo um sopão com o que a gente tem... Toda a casa de religião tem um freezer cheio sempre. Sim. Né? Sempre. A pessoa chega aqui, leva duas. Né? Está sacralizado, está no freezer ali, pode levar para casa, come, eu acho que passa a ser alimento. Que é o compartilhar, né? Tem algumas pessoas que acham que não deve, que o que é do sagrado é do sagrado. Eu acho que o jeito melhor que tem é tu botar a fartura para fora. Sim. Mesma coisa no batuque. Terminou o batuque, que é? Falta 5 minutos? 5 minutos. Olha aí, viu? Vai rápido, eu falo muito. Eu acho que a satisfação da gente é botar a comida para fora. Sim. É alimentar o quanto mais, é deixar as pessoas felizes. Como é bom a gente acordar no domingo de manhã, lá por meio-dia, assim, e ter ali o que tu trouxe ali, um docinho, uma coisa, um mercadinho para comer, né? Um pedaço de bolo. Uma batata doce, nossa... Se bem que hoje não fazem muito, mas não importa. Eu vou até contar um segredo, que na época que eu fotografava para o jornal, eu sempre trazia uns docinhos. Sempre aquela entrega na hora do bid e tudo mais. E daí a minha mãe dizia que as crianças comiam, e ela é diabética. Eu descobri que era ela que comia. A minha mãe diz, não precisa trazer bolo, porque eu não posso por causa da diabetes. Mas aí eu trago o bolo, boto no frigideiro, quando eu acordo não tem mais bolo. É só eu e ela, né? Então eu não sei quem é que comeu. Algo Mas era interessante que toda a vida que eu chegava de manhã cedo em casa, depois de toda uma noite de trabalho, assim que eu acordava, ela dizia, as crianças comeram tudo. Mas enfim, só para finalizarmos essa questão de comunicação, vamos voltar a falar mais vezes aqui no programa. Estamos trabalhando para trazer diversos aspectos, conversarmos sobre diversas coisas,
falar sobre comunicação, falar um pouco sobre religião, sobre... enfim, até aceitamos sugestões dos nossos amigos, pessoal que está nos acompanhando, né, o que é interessante das pessoas terem nesse momento aqui conosco. Espero que também não seja a última vez que a gente conversa aqui, porque não vai. Vamos ter muito assunto. Eu quebro o galho aí, quase de todo mundo aí. Quando não falta alguém, é o Pai Jones. Conta uma história, né? E falando, deixa eu interromper de novo, falando ali que a gente estava falando de mostrar o pessoal de esteio, né? A mídia, geralmente, tem um custo, né? Não vamos ser hipócritas. Tem um custo e isso, às vezes... deixa meio seletivo, né? Sim. É meio que cada mídia tem o seu público, o seu valor e tal, né? Sempre fiz com o pai Beto, com a mãe Vera, que é minha tia, não tem como deixá-la de fora, senão ela me mata. Beijo, mãe Vera, né? E aí, por aí adiante, né? Mas, às vezes, existem pessoas humildes, casas humildes, e a gente vai lá e conversa, e conhece uma mãe de santo que tem tanta coisa para dizer, uma senhorinha humilde, né, que não está na mídia, né? Sim. Vamos dizer, porque existem os que estão na mídia, né? E é comum hoje perguntar quem é o pai santo. Quem faz um evento tal vai estar na mídia, não tem a mãe como. Maria de Orixá tal. Eu não conheço. Ela não é da mídia. Já é referência hoje. Então, se a gente puder também trazer o pessoal aqui de Esteio, assim, Sapucaia. Esteio e Sapucaia é quase uma coisa só, né? Sim. Dividida por uma rua. E trazer esse pessoal mais humilde, mostrar tanta sabedoria que tem aí numa pessoa mais humilde, às vezes, né? Vamos conversar. Eu, particularmente, conheço pouco aqui da região, no que se refere. Vambora. Mas já tenho um ponto de partida aqui. Vamos embora que a gente acha. E já nos movimentando aqui para encerrar, já vou anunciar da semana que vem, nós vamos conversar com o pai Márcio de Xangô, aqui de Canoas, e o Bruno de Xangô. Vamos falar sobre um assunto bem importante, que é a intolerância religiosa. Quem está acompanhando aí as redes sociais, ele está passando aí por uma situação bem complicada. Ele é da base aérea, se não me engano. Isso. E está tendo alguns problemas com vizinhos e tudo mais, por questão de barulho, de tambor, complicado. Enfim, intolerância, né? E às vezes as pessoas não sabem o que acontece durante aquele momento de atrapalho sonoro, que nem a gente diz. Para quem não é de religião, incomoda, óbvio. Incomoda. Mas é importante a gente ressaltar, então semana que vem a gente vai estar falando sobre isso. Nosso amigo Anderson, quantos minutos temos? Já encerramos. Tá certo, então eu queria agradecer a acolhida e sempre bem recebidos aqui na rádio, né? Não vai ser a última vez que vamos conversar. Agradecer a toda a nossa audiência, o pessoal que esteve aí conosco durante essa conversa. E semana que vem estamos aí de novo e vamos falando, né? Foi ótimo conversar com o senhor, muito obrigado. Redes sociais, contatos, enfim, só para finalizarmos. Esses dias, quem é? A mãe Vera, eu acho que foi. Não me lembro se foi a mãe Vera. Não me lembro quem é que me disse, o senhor não é mais o pai Jones do Oxalá, o senhor é o pai Jones da rádio. Não, eu sou o pai Jones de Oxalá, vou morrer sendo o pai Jones de Oxalá, quero ser o pai Jones de Oxalá, né? A minha vida é dedicada ao orixá e a rádio é uma consequência, né? É uma coisa que nem eu digo, tive muito milindre para começar, porque eu tenho muitos amigos. Se eu fosse fazer um jornal, eu talvez magoaria a minha tia, mãe Vera, né? Se eu fosse ir para o lado da fotografia, talvez eu magoasse o pai Beto e tal. Então, vamos aproveitar esse nicho, de repente, ter uma rádio e tentar, e aí eu tento trazer todo mundo, assim, convidei a mãe Vera para ter um programa, assim como eu convidei o pai Beto, né? Se tiver mais gente interessada, o estúdio está aqui, né? Sim. A gente está aqui, o Anderson está aí para dar uma mão. Eu quero, de algum jeito, mostrar que a nossa religião é bonita. Propagar. É isso, né? Presidente Vargas, 1437 ou 1443. Todo mundo conhece, Facebook é Jones Beneman. Sim. Aí tem canal do YouTube, Pai Jones de Oxalá Oficial. Sim. Tem Instagram, Jones Beneman. É só botar Jones Beneman, vai me achar, botar Jones de achar. O Jones não é muito comum, né? Mas hoje já tem bastante Jones. Sim. No tempo que eu nasci não era tão comum, né? Tô velhinho já. Mas 50, vou fazer 57. Tô bem velhinho, né?
Mas Isso é é bobagem. isso aí, é bobagem. Idade é Tendo só uma saúde, coisa pra- tendo saúde. Só para incomodar. Esse que é o problema. Tá certo, muito obrigado. Eu que então. agradeço. Obrigado, Anderson, nosso assistente, nosso amigo, nosso referencial aqui da parte audiovisual. E voltamos então na próxima terça-feira. Muito obrigado à audiência de todos. Rosa Maria Costa Machado.